Graça e paz, queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Doutrinando 7. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo tremendo hoje. Eu estava refletindo, eu estava analisando e pensando o que será da igreja nos dias de hoje. O que será da igreja da nossa atualidade? O que será de Laodiceia? Por isso que eu decidi colocar o título desse vídeo. Acompanhe comigo aí na tela. Acorda, Laodiceia. Queridos, a igreja está dormindo. E queridos, nós precisamos despertar. Eu estava lendo essa meditação hoje, até que ele volte. E queridos, hoje eu vi algo muito tremendo. E aí eu peguei meus livros do Espírito de Profecia juntamente com a Bíblia e fui analisar alguns textos interessantes. Querido, eu quero compartilhar com vocês algo muito importante aqui da meditação e depois nós vamos apresentar em tela para você vários textos do Espírito de Profecia e versículos da Bíblia. Queridos, nós precisamos despertar e acordar. O título da meditação de hoje fala assim, dia 1º de setembro de 2021, que nós estamos gravando, chamando o pecado pelo seu nome. Queridos, aqui diz assim, a história de Acã ensina a solene lição de que pelo pecado de um homem, o desagrado de Deus virá sobre um povo ou uma nação até que a transgressão seja apurada e punida. Ou seja, por causa de um pecado, o desagrado de Deus vem sobre o povo, vem sobre a nação, até que seja apurado e punido. Aí aqui diz assim, o pecado é corruptor por natureza. Um homem infeccionado por sua lepra mortal pode comunicar a corrupção a milhares. Muitos não ousam condenar a iniquidade para não sacrificar posição ou popularidade. Alguns consideram falta de amor reprovar o pecado, ou seja, quando vem um mensageiro corrigindo o pecado, dando uma palavra de advertência, dando uma palavra forte, uma palavra dura, a igreja de Laodiceia não quer ouvir. Nós estamos em um período difícil da igreja cristã hoje. Somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Porque se alguém vem denunciando o pecado, denunciando a corrupção, trovejando contra o crime, contra as práticas abomináveis que é feita dentro da igreja, dentro das redes sociais, dentro de grupos de WhatsApp, dentro de canais, dentro de coisas que parecem ser cristãos, mas cometem abominação, aí quem denuncia o pecado é taxado como um crítico, ignorante, uma pessoa arrogante, uma pessoa sem amor. É como disse a meditação aqui. Alguns consideram falta de amor reprovar o pecado. Continuando, o servo de Deus se acha sob a mais solene obrigação de apresentar a palavra de Deus sem medo nem parcialidade. Deve chamar o pecado pelo seu nome. Queridos, o servo de Deus deve anunciar sem medo. Ele deve chamar o pecado pelo seu nome exato. Mas Laodiceia não quer ouvir mensagem de advertência. Laodiceia, ela acha que já tem tudo. Sou rico, abastardo, não preciso de mais nada. Eu tenho tudo, eu sou a igreja verdadeira, eu tenho a luz verdadeira. Mas muitas das vezes precisa de colírio para enxergar verdadeiramente. E a testemunha direta vai causar um saco de dura. A testemunha direta a Laodiceia causa saco de dura, causa divergência, causa separação. Queridos, estamos em um tempo muito difícil. O primeiro texto que eu quero ler da palavra de Deus é esse que você vai acompanhar na tela. Acompanhe comigo, olha o que é que diz aí. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, de vermelho agora, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Queridos,
nós estamos em um período onde Laodiceia está dormindo devagarzinho. A cada ano que passa, Satanás infiltra, leva para dentro da igreja o pecado, a corrupção, leva para dentro da igreja as pessoas estão relaxadas. A cada ano que passa, Satanás bota a mão dele e tira um pouco da essência da igreja. Queridos, antigamente na ficha batismal, quando se lia que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, lá tinha: você crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que você não vai consumir álcool, Coca-Cola, e aí falava outras coisas mais. Hoje não tem mais. Tiraram isso. Por quê? Porque a maioria dos membros, a maioria dos pastores estão na Coca-Cola, agarrados. E quando alguém se levanta para condenar isso, falar sobre isso, não pode, então as pessoas preferem dar ouvidos a tudo e tornam a luz trevas e as trevas luz. As pessoas amam mais pessoas do que a palavra de Deus. As pessoas defendem pessoas e não defendem o evangelho. Infelizmente, hoje chegamos em um período triste da igreja e Deus procura homens e mulheres que sejam fiéis, como a bússola é ao polo. Estamos em um período que tudo que é estranho é exaltado. Estamos em um período de que as trevas são trazidas para a igreja como luz. Eu vi recentemente um vídeo de um pastor nosso cantando, que já cantou no Arautos do Rei, hoje não está mais, cantando rock and roll, batendo cabeça. E em outro vídeo, na Nova Semente, ele canta uma música de novela, a qual aquela cantora Alcione canta, dentro de um local chamado Nova Semente, que se diz Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, estamos em um período de mornidão terrível e nós precisamos dizer: acorda, Laodiceia. O que está acontecendo? O que não podia hoje pode e está tudo tranquilo. Será que aprendemos errado no passado? Ou será que os que pregam contra o pecado, contra as abominações que estão sendo feitas dentro da igreja, estão sendo silenciados? E se alguém se levanta e dá uma palavra de advertência em público, o irmão foi crítico, o irmão foi duro, o irmão foi isso, o irmão foi aquilo. Queridos, nós não podemos continuar deixando o que é estranho ser exaltado. Enquanto você silencia, o mundo entra mais e mais dentro da igreja. Deus procura homens e mulheres que ajam como Cristo agiu quando estavam fazendo da casa de Deus lugar de comércio, lugar de abominação. E Cristo se levantou e de maneira severa bradou sobre aqueles homens para que eles saíssem da casa de Deus. Queridos, Deus nos confia, Cristo nos confia, o Senhor nos confia uma mensagem de advertência. Tudo que é estranho será exaltado nesses últimos dias, irmãos. Acompanhe comigo aí na tela. Olha o que é que diz aí, Eventos Finais, página 99. O Senhor me revelou que se tornaria realidade imediatamente antes do fim da graça. Tudo que é estranho será exaltado. É isso que está acontecendo. Pessoas que falam besteira, abominações, são exaltados. Os que dão a mensagem direta são taxados como críticos, são taxados como pessoas severas que não têm amor, sendo que o amor repreende, o amor corrige, o amor açoita para salvar. Queridos, nós estamos muitas das vezes invertendo o que é amor, inversão dos valores, chamando o que não presta de bom e o que presta de mal, chamando a luz de trevas e a luz de trevas. Estamos invertendo o que realmente é amor. Para você que não entende o que é amor, eu aconselho você a ler o livro Heróis da Fé. Os heróis da fé trovejavam contra o pecado e centenas e milhares de almas se rendiam aos pés de Cristo. Eles eram duros, com amor pregavam o evangelho, tocavam a trombeta, davam o sonido certo e havia reavivamento. A igreja prosperava, a igreja triunfava de maneira espiritual, poderosa na presença do Senhor. Querido, eu quero ler com você mais um texto da palavra do Espírito e Profecia. Olha o que é que diz aí. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Neste tempo terrível,
justamente antes de Cristo vir pela segunda vez. Olha aí de vermelho. Os fiéis pregadores de Deus, terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Queridos, nesse tempo terríveis, os fiéis pregadores de Deus terão que dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. Preste atenção. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E olha agora de vermelho de novo aí. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Queridos, justamente nesse último tempo, antes da volta de Cristo, Laodiceia precisa ouvir palavras de repreensão. Laodiceia precisa receber palavras que reprovem as abominações e os pecados que são feitos em nosso meio. Temos que repreender mesmo, orar ao Senhor, gemer, clamar pelas almas para que se arrependam e tirem o pecado de dentro da vida delas, tirem de dentro da vida delas as abominações, abandonem a Coca-Cola, abandonem a prostituição, abandonem a lascívia, a glutonaria, abandonem o alimento cárneo, abandonem a imoralidade sexual, abandonem a homossexualidade, abandonem o pecado, porque Jesus está voltando e os fiéis pregadores de Deus terão de dar uma mensagem mais direta que a de João Batista. Uma responsabilidade, acha-se diante dele um trabalho de alta responsabilidade, irmãos. Mas Laodiceia continua dormindo, porque quando se levanta um pregador para dar uma mensagem de advertência, o irmão é muito duro. Laodiceia ouve assim. Olha os ouvidos de Laodiceia. O irmão é muito duro. O irmão está trazendo uma mensagem muito terrível. Essa mensagem é dura. Não é assim, é com amor. Não é assim. Eles acham que com amor é passar a mão em cima do pecado. É encobrir os pecados, as transgressões. É ver as abominações e deixar lá. Olha, eu vou ler para você aqui. Acompanhe comigo aí na tela. Queridos, olha o que é que diz aí o grande conflito, página 606. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. De vermelho aí eu coloquei. Mas o povo deseja que lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Veja que tremendo! Deus em toda a história levantou homens e mulheres para repreender o pecado no mundo e dentro da igreja. Mas o povo prefere o quê? Acompanhe comigo aí na tela. Mas o povo deseja que eles falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Queridos, as pessoas preferem palavras que passe a mão na cabeça. Aí vem aquela teoria diabólica, é amor, nós temos que amar, e o pecado lá, e o pecado acumulando, e as pessoas passando a mão na cabeça, e as pessoas deixando, e levando milhares de pessoas para o inferno, porque estão invertendo o verdadeiro sentido do amor. Quem ama corrige, quem ama repreende, quem ama chama a atenção, repreendendo com palavras duras, com palavras severas e muitas das vezes com até uma chicotada. Queridos, Deus ele trabalha dessa maneira para nos salvar. Nós trabalhamos dessa maneira para corrigir os nossos filhos, a quem tanto amamos e também somos capazes de dar a vida por eles. Então a gente muitas das vezes dá umas palmadas, a gente muitas das vezes dá umas lapadinhas de cipó. Por quê? Porque nós amamos. Os que não amam passam a mão na cabeça. Quantos pais aí não ficam passando a mão na cabeça e os filhos se tornam o quê? Criminosos, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, cheias de si, soberbas, pessoas egoístas, pessoas amantes de si, amantes dos seus prazeres, inimigas dos pais, inimigas de Deus. Por quê? Porque os pais passam a mão na cabeça dos filhos e crescem filhos criminosos.
Queridos, quem ama corrige. Quem ama não vem com essa historinha não. Ah, eu amo, é besteira, vamos passar a mão na cabeça. Não, não pode, é muito duro. Não, não pode. Quem ama corrige. Deus quer levantar homens e mulheres que preguem uma palavra fiel e direta. Queridos, as pessoas querem ouvir palavras que massageiem o ego, palavras suaves, como diz o Grande Conflito. Veja aí na tela. Mas o povo deseja que eles falem coisas agradáveis e a verdade clara e pura não é aceita. Continuando, muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Olha aí, eles queriam o seguinte: não vou atacar os pecados da igreja nem os pecados da nação, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o exemplo, eles vão ver o exemplo em mim e vão mudar. Aí olha o que é que diz o Espírito de Profecia aí. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-os a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Então eles queriam repreender o pecado. Ah, eu vou dar o exemplo, não vou falar não vou corrigir, não vou trovejar contra o pecado não. Aí o Espírito de Santo apoderou-se dele e disse: epa, assim como Elias reprovou os pecados de um rei ímpio, apóstata, vocês também têm que fazer o mesmo. Tem que ser os perturbadores de Israel, os perturbadores da casa de Israel, como disse Acabe a Elias, né? Elias, você é o perturbador de Israel. Elias, eu não, eu só apenas estou dando a mensagem que Deus quer que dê. Eu apenas estou proclamando aquilo que o Senhor me manda proclamar. Vocês que são responsáveis pela perturbação, pois estão vivendo no pecado, estão vivendo uma vida dupla, estão vivendo querendo status e famas, querendo apenas aparecer, querendo apenas viver nos seus prazeres, no seu egoísmo, na sua glutonaria, na sua pornografia, na sua homossexualidade, na sua imoralidade sexual, na pornografia. Queridos, nós precisamos dar uma mensagem direta, um testemunho direto e fiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continuando o mesmo texto aí do Grande Conflito, diz assim: não podiam conter-se de pregar as claras afirmações da Escritura Sagrada, sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Eles ouviam o que Deus queria que fosse dado e eles davam sem temer as consequências. Ah, muitos não querem pregar contra o pecado porque tem medo de perder a amizadezinha na igreja. Muitos não querem trovejar contra o crime, contra o pecado na igreja porque não quer perder o púlpito, porque não quer perder o monopólio, porque não quer perder o status. Muitos se curvam diante e ficam curvados ao pecado para não perder os seus prazeres, os seus deleites. Deus chamou homens e mulheres que não se compram, não se vendem e que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome exato. Os covardes não entrarão no reino dos céus, mas sim os que são de Cristo, que estão ali com ousadia sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Continuando, olha o que é que diz aí patriarcas e profetas. Olha o que é que tem acontecido aí. Muitas vezes as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado. Então as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade, com clareza, contra o pecado. Elas se doem, elas ficam: ah, o irmão é duro, o irmão é assim, ah, o irmão é assado. A mensagem tem que ser dada. Olha aí, olha o que é que diz o Espírito de Profecia, voltando. Muitas vezes as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado, sem querer suportar a dor e o sacrifício necessário à correção. Elas se revoltam contra os servos de Deus
e denunciam as repreensões deles como sendo inoportunas e severas. Então, quando se levanta alguém para dar uma mensagem direta, os membros da igreja, os que vivem no pecado, se levantam contra e dizem: a pregação dele é muito dura, a pregação dele é arrogante, a pregação dele não é da maneira correta. Então a pregação é inoportuna, é severa, não era pra gente, nós estamos bem, ele que está nos causando problema aqui na igreja. Continuando, olha o que é que diz a pena inspirada. Olha, aí é Deus, viu? É Deus falando através do Espírito e profecia. Não sou eu nem Ellen White, não. Semelhantes a Corá, declaram que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está repreendendo. E para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam o ciúme se sentem ofendidos, semeiam a discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. Queridos irmãos, os que não querem ser repreendidos, eles causam discórdia na igreja. Eles dizem que o problema é quem está advertindo, quem está anunciando, quem está proclamando a mensagem direta. E para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam ciúmes e se sentem ofendidos semeiam a discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que querem trabalhar para o crescimento da obra. É a pena inspirada que está dizendo, irmão. Você vai ser contra a pena inspirada? Você vai ser contra a inspiração divina? Você vai ser contra a palavra de Deus? De que lado você está? Queridos, hoje nós estamos, como eu li o texto base, em um momento onde o que é trevas é exaltado como luz e o que é luz é chamado de trevas. As pessoas amam mais as trevas do que a luz e não querem ir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Queridos, eu só vou me calar quando eu morrer. Se Deus quiser que eu morra, aí eu vou me calar. Se Deus me der vida e saúde, eu vou continuar tocando a trombeta do jeito que Deus está me dando a eloquência. E acredito eu que é de Deus. Queridos, continuando. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 196, perdão. Eis a minha mensagem para vós. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros, missionários, médicos a passar por alto da verdade. Cada um deve estar em guarda agora. A mensagem é: não mais consintais sem ouvir sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas. Deus manda dar uma mensagem direta desmascarando os pretensiosos sofismas que solapam as colunas da verdade, queridos irmãos. Essa é a mensagem que deve ser dada para Laodiceia acordar e não passar a mão na cabeça e não continuar amando o pecado e passando a mão na cabeça do pecado. Continuando, olha o que é que diz aí o mesmo texto. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Precisamos despertar, povo de Deus, precisamos trovejar contra o pecado, precisamos viver uma mensagem de advertência, viver uma mensagem de santidade, viver uma mensagem na presença do Senhor e não falar palavras suaves. Lembre-se da leitura do livro que eu fiz, está até aqui do meu lado, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321, os que usam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus ministros e pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Deus procura os homens e mulheres assim. Acompanhe comigo aí no Espírito e Profecia. Livro Educação, página 57. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens
que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Queridos irmãos, a maior necessidade que Deus tem hoje é de homens e mulheres verdadeiros adoradores, que não se vendem, não se comprem e que chamam o pecado pelo seu nome exato. Ainda que caiam os céus, eles permanecem firmes e inabaláveis, agradando o Senhor. Antes importa obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, do que agradar homens. Precisamos defender o Evangelho e não defender homens. Queridos irmãos, acorda, Laodiceia, a mensagem deve ser dada de advertência para a igreja dos últimos dias. Nós estamos em um período onde a chuva serôdia está começando a ser derramada, onde o povo de Deus está começando a ser selado para dar o alto clamor no decreto dominical que estamos à véspera. Não é hora de brincar, não é hora de dormir, não é hora de cochilar, não é hora de relaxar, não é hora da mornidão, é hora de pedir a Cristo: Senhor, dá-me o teu colírio para que eu enxergue, me vestes com as vestes brancas do Senhor e me dá o ouro refinado, Senhor. Ele diz: compre de mim colírio para que enxergues, Laodiceia. Bote as minhas vestes em você, as minhas vestes brancas, as vestes da justiça, igreja de Laodiceia. Despertemos enquanto há tempo. É hora de trovejar. Os heróis da fé trovejavam contra o crime e os pecados da época. Cidades inteiras foram impactadas, milhares e milhares de pessoas na Idade Média se rendeu. Deus tem uma mensagem a ser dada hoje, uma mensagem direta, sem arrodeios, sem blá blá blá, sem querer massagear, sem querer agradar o ego de ninguém. Quem tem que ser agradado e exaltado é Cristo. Queridos irmãos, eu peço a Jesus que abençoe você neste momento e que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelo seu ministério, orar pela sua igreja, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, pelo seu esposo, orar pelo reavivamento da sua casa, pelo reavivamento da sua igreja, pelo reavivamento do povo de Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Ó Deus amado Pai, nos dá o teu Espírito, Senhor, para que a gente viva em integridade e retidão diante da tua presença. Nos dá o teu Espírito para que a gente seja purificado pelo sangue de Jesus. Nos dá o teu Espírito para que a gente possa cumprir a missão que o Senhor deseja que a gente faça. Nos dá o teu Espírito para que a gente não se compre e não se vendam ao mundo, Senhor, mas que a gente permaneça firme nos teus caminhos, dando a mensagem, dando para esse mundo a última mensagem de advertência. Pai, nos ajude, Senhor, a dar o sonido certo, a tocar a trombeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Em nome de Jesus te oramos. Pai querido, também te peço um reavivamento sobre cada família que está assistindo, sobre cada família que está ouvindo, sobre cada igreja que neste momento está nos assistindo, sobre cada povo, sobre cada nação, sobre cada povo, tribos, nações e línguas. Em nome de Jesus, que haja um reavivamento no mundo todo para proclamar a mensagem de advertência. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhe no seu WhatsApp, Telegram, Instagram, no seu Facebook, para que mais pessoas venham ouvir essa mensagem e que haja um despertamento para a única glória, honra e majestade do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo.